Whats, e a Elane também perguntou aí qual seria o propósito do Racer Silva, né? Se pode considerar ele um polivalente. O Racer Silva, ele sofre um pouco por causa do nome, Racer, por ele ter esse visual, né, todo assim, que parece um tênis de competição, né, e por ser o tênis com placa. Então, assim que a gente ficou sabendo que a Fila ia fazer um tênis com placa, que o nome chamava Racer Silva, que ele tinha esse visual, o que você imagina? Ah, vai ser um tênis de competição, vai ser um tênis feito ali para ser o Vaporfly brasileiro, né, alguma coisa assim. E, na verdade, ele não é nada disso. Ele funciona muito bem como um tênis para treinos diários. Você consegue fazer o seu treino mais longo, você consegue fazer a sua rodagem, você consegue fazer até treino de tiro, né? Dependendo do seu perfil, claro. Eu consigo fazer treino de tiro tranquilamente, claro, porque meus tiros, né, eles não passam ali da casa dos 4 minutos do quilômetro. Né? Agora, para um corredor mais veloz, de repente, sim, ele vai querer um tênis um pouquinho mais leve, um pouquinho mais baixo. Aí é outro perfil. Mas para a maior parte das pessoas, né, que fica treinando entre 4 e 6 minutos o quilômetro, que a maior parte das pessoas fazem, esse tênis aqui atende muito bem. Mas assim, de maneira muito fácil. Ele tem bastante amortecimento, que é uma coisa que a gente sabe que as pessoas procuram. Né? Hoje em dia, você tentar vender um tênis que não tem amortecimento, a gente já sabe que vai ser um problema. O Racer Silva tem isso, ele tem a placa, você sente o efeito dela. Toda vez que você acelera um pouco mais, você sente ali aquele pequeno retorno a mais ali, que o tênis te ajuda ali na hora de fazer a decolagem. Acaba sendo um tênis estável, porque ele tem a base bastante larga, né? Então ele te dá estabilidade na hora que você faz tanto a aterrissagem, seja ela com o calcanhar, seja ela com o médio pé, é um tênis muito estável. Né? Alguns tênis com placa, por exemplo os Zoomfly, eles são um pouco mais estreitos, então eles tendem a ser um pouquinho menos estáveis. O Racer Silva não, ele funciona para a maior parte das pessoas. É um tênis até que a gente consegue recomendar para iniciante. É difícil a gente recomendar tênis com placa para iniciante por essas questões. São tênis mais voltados para performance e velocidade. O Racer Silva, por ele ser um tênis mais polivalente, né, e que tem bom amortecimento, boa estabilidade, a gente consegue indicar ele até para quem está começando na corrida. Então e é um tênis confortável até para usar no dia a dia. Né? Apesar do visual, né? Você consegue usar ele para caminhada, você consegue usar ele para dirigir, consegue usar ele para fazer o mercado. Então, assim, é um modelo bem interessante, né? E por esse valor, hoje em dia, 499 é considerado barato, né? Para um tênis de corrida. Aí Né? lançou Então, acho que barato, assim, né, cara? Eu vacilei, devia ter pegado. E ele teve a procura por esse tênis, eu acho que surpreendeu até a própria Fila. Né? O modelo vendeu muito rápido, tiveram algumas promoções ali no momento do lançamento. Então, assim, já é um modelo de sucesso. Sem dúvida nenhuma, a Fila vai continuar com esse modelo. Talvez lance a segunda versão, mas com mudanças pequenas ali, alguma coisa que precisa ser ajustada ali, questão do cabedal dele ser um pouquinho mais respirável, o cadastro ser um pouco comprido, mas assim, mudanças pequenas, sabe, de cabedal. Entressola, solado, placa, tudo funciona muito bem e funciona para muita gente. Então é um modelo assim fácil de recomendar para a maior parte das pessoas. Legal, dá para correr longa com ele? Dá para enfrentar uma maratona, você acha? Sem dúvida nenhuma, ele tem características para ser um tênis usado para longas distâncias. Porque ele tem amortecimento, ele não é tão pesado assim. Há uma coisa que ficou meio assim... As pessoas ficaram bravas assim, o tênis é muito pesado. Só que uma coisa que é importante, o Racer Silva ele pode ser usado no seu tamanho casual, tá? Ele não precisa ser um número maior. Então, aquele cara que sempre olhava os tênis, o peso no tamanho 41, esse aqui já pode olhar no tamanho 40. Então, você já vai ter ali uma queda ali no peso dele. O meu Racer Silva, tá? Ele é o mesmo tamanho, ele é o mesmo tamanho no 40 do Pegasus 37, por exemplo, os dois pesam praticamente a mesma coisa. Então, não dá para dizer que é um tênis pesado. Ele está ali na média dos tênis, né, para treinamento diário. Então, ele não é excessivamente pesado, ele tem amortecimento e ele tem a placa ali que te ajuda a manter um pouquinho ali a eficiência. É muito fácil você colocar um pace, eu quero correr a 5,30 e você manter esse pace por muito tempo. Né? Você consegue ali ficar rodando, 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 rodando e sem o tênis te atrapalhar e sempre te servindo muito bem, né? No amortecimento e na hora da